noite, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem, espero que estejam tendo uma semana abençoada e que as coisas estejam caminhando muito bem, profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente. Espero que tudo esteja realmente muito bem com vocês aí. Essa semana aconteceu um episódio, né? E que me fez lembrar de muitas dúvidas que vocês trazem para mim ao longo da semana. Vocês sabem que eu tento responder todas as perguntas de vocês. A propósito, eu respondo todas as perguntas, eu não sou seu consultor. Para isso eu tenho um produto que é o produto de mentoria. É só você me chamar que eu vou ser seu mentor profissional, né? Eu respondo perguntas que são perguntas técnicas, né? E aí a gente vai crescendo juntos. Eu tento responder a todos vocês da melhor maneira possível, oferecendo embasamento da literatura. Quando não é possível, eu compartilho alguma experiência minha. E aí hoje eu quero compartilhar uma história que chegou até mim. Chegou uma pessoa aqui procurando aperfeiçoar a parte estética, mas no físico muito bom assim. Eu falei, o que te incomoda no seu físico? Tá bem, tá magra, tá tudo proporcional, tá? Queria mais glúteo. A propósito, vai ter uma aula domingo das 9 até as 11 sobre glúteo e você vai lá, se inscreva na aula, participe, microfones abertos para poder tirar suas dúvidas no ar comigo. É a primeira aula do nosso grupo de estudos, o grupo é completamente aberto, você vai ter uma aula sobre cardio, você se inscreve, paga, se inscreve e assiste a aula de cardio. Vai ter uma aula sobre hormônios, você faz a mesma coisa. E essa primeira aula é uma aula que vai falar sobre glúteos, treinamento de glúteo, erros, e você não pode perder. E essa pessoa se aproximou então buscando informações sobre glúteo, para melhorar glúteo e tudo, né? Falei, tá bom. Mas quando alguém te procura para melhorar alguma coisa, por exemplo, chega alguém lá na sua academia querendo saber sobre bíceps. Normalmente as pessoas falam, queria melhorar meu bíceps, só tem um monte de coisas que você tem que se perguntar, né? A primeira delas que eu peço assim, é para a pessoa treinar. Deixa eu ver você treinando, eu quero ver como é que está acontecendo esse treino seu, enfim. Aí você vai e olha o treinamento da pessoa, você tem várias informações. Uma é a qualidade do movimento, né? Se essa pessoa de fato sabe treinar bíceps. A outra coisa que você observa é a força. Poxa, o cara vira para você e fala que quer melhorar bíceps. Aí ele vai treinar bíceps na sua frente, você coloca lá uma rosca W, que é um exercício que todo mundo tem força, né? E o cara vai lá e faz bíceps com 5, 10 quilos de cada lado. Você fala, tem muita coisa para ser melhorado mesmo, muita coisa. Porque os que ficam bons treinando, não é que não tem como ficar bom treinando com esse peso, tem, né? Mas os que ficam bons treinando com esse peso são pessoas que têm uma genética maravilhosa de braços. Aí você olha e fala assim, qualquer coisa, até se o cara jogar sinuca, ele vai ficar bom de braço. Tô te falando daquelas pessoas que procuram você se queixando que não está melhorando, né? Entenda, algumas vezes o problema está na técnica. Você olha a pessoa treinando e fala, poxa, tem nada. Esse final de semana eu estava em Goiânia e aí o meu genro foi me levar numa academia para treinar e aí me exercitando num canto e tô vendo uma mulher lá do outro lado fazendo exercício e eu percebo muito quando eu tô diante de uma pessoa disciplinada, porque assim, a musculação é o único esporte que você carrega escancarado para todo mundo quem você é, né? E a mulher forte, percentual de gordura baixo, pernas grossas, braços bons, tudo bom. E ela fazendo um exercício que é para glúteo. E eu observando, e o exercício estava lento, assim, nossa. Uma pessoa tão esforçada, uma pessoa com físico desse nível, né, perdendo tempo com exercício mal feito. E eu penso isso mesmo, gente. Quando eu vejo um exercício mal feito, passa na hora na minha cabeça, perda de tempo. A mesma coisa quando eu vejo uma pessoa levantando cargas absurdas sem tomar anabolizante. Eu olho e falo, só vai se machucar. Não serve pra nada isso aí, só vai causar uma lesão terrível na pessoa. Ou quando eu vejo a pessoa indo para a sala de musculação, eu tô de zero carbo, falando, que beleza, perda de tempo, né?
E aí eu pedi então, falei assim, deixa eu ver o treino que a pessoa faz. Bom, normalmente é assim, só que essa pessoa chegou e falou de glúteo. E o glúteo, ele tem uma série de observações assim, né? Eu nunca vi uma pessoa dura, né? Dura no sentido de rigidez articular. Eu nunca vi uma pessoa dura de quadril, a famosa entrevada. Eu nunca vi uma pessoa dessa com glúteo, nunca. Pode ser que exista. Uma pessoa apresenta muita rigidez muscular, enfim. Nessas condições, rigidez articular, rigidez muscular, enfim. Nessas condições, o que eu mais presto atenção são pessoas com menos volume muscular. Pode acontecer de ter gente dura com um bom volume muscular? Lógico, mas é lógico. Esta é a regra? Não. A regra é, pessoas que têm um grande volume muscular são pessoas que apresentam uma boa mobilidade de quadril. Isso é uma via de regra. Existe a exceção? Sim, mas essa faz parte da exceção. Pronto, tranquilo. Falei uma coisa muito simples e eu quero compartilhar isso com vocês para vocês entenderem. Falei, cruza a perna. Nem era um grande teste, falei, cruza a perna. Agora cruza para o outro lado. Entendi. A dificuldade da mulher para cruzar a perna era nítida, assim. Rigidez articular tremenda. Bom, depois disso, nós fomos então, falei assim, vamos fazer os exercícios que você geralmente faz. O que você faz para glúteo? Ela de cara já mandou agachamento. Agachamento é exercício para membros inferiores, né? Então, desde a raiz ali, passa pelo glúteo, coxa, enfim, membros inferiores. Poxa, você está querendo melhorar glúteo, fazendo exercício básico. Pensa, e o próximo, qual que você faz? Eu faço stiff, novamente. Pegou um exercício para uma cadeia muscular toda. E pensando na cadeia muscular, a pessoa quer ter glúteo redondinho. Peraí, acho muito difícil uma pessoa... Vou traduzir para o exemplo que estava dando mais cedo. O cara é ruim de bíceps, te procura, e aí você vai lá e vê o cara treinando dorsal, ele levanta uma tonelada no dorsal. Você fala, mas é forte pra caramba. Ok. Mas mesmo levantando uma tonelada nos treinos de costas, o bíceps dele é horrível. Ele precisa treinar bíceps. Simples assim. Como que uma pessoa que já tem um físico maduro, você olha e fala assim, ok, a pessoa tem um físico bom, realmente o glúteo pode melhorar. E aí a pessoa olha para você e fala assim, eu falo para a pessoa, o que você tem feito para o seu glúteo? Agachamento. Errou. Já começa nisso. Domingo, na aula de glúteo, eu vou mostrar isso 1 milhão de vezes para vocês, mas agora já é só uma live, trocando uma ideia. Falei, o próximo exercício é stiff. Falei, entendi. Ok, faz aí, deixa eu ver você agachando. Gente, peraí. Uma pessoa que não dá conta de cruzar a perna, quando agacha horroroso. Não precisa nem fazer testes de flexibilidade. Não precisa fazer teste, eu vejo as pessoas fazendo milhões de testes e não sei o que. Isso é legal para você que é personal trainer e que está preocupado com as vendas. Show! Eu não faço isso aqui no meu estúdio. Não tem avaliação física. Quando eu quero avaliação física, eu falo para o meu aluno ir lá no laboratório. Falo, vai lá e faz um DEXA. Não faço testes articulares, não me preocupo com isso. Porque durante o exercício eu percebo a execução e falo, tem muita coisa para ser trabalhada e vamos com calma, um passo de cada vez. E aí eu falei para a pessoa, deixa eu ver você agachando, mas assim, só para constatar o óbvio, gente dura não agacha direito. Então assim, o agachamento dela, que ela considerava profundo, é o que vocês já sabem que está errado, porque eu ensino isso desde 2001 aqui no Brasil, né? Ele faz retroversão da pelve, ela fazia retroversão da pelve toda vez que estava lá embaixo. Falei, meu Deus do céu. Ok, vamos fazer o seguinte, eu vou agachar, você vai observar. Eu fiz o agachamento, ela olhou, mas o meu também é assim. Falei, segundo problema, consciência corporal. A pessoa me viu fazendo exercício e olha que eu sou duro, hein? Duro, mas saía melhor do que o dela, para você ver assim, o tanto que ela estava ruim.
Eu duro, fiz melhor do que ela e ela falou assim, mas o meu é desse jeito. Falei, entendi. Joia, beleza então. Vamos fazer o exercício e eu vou dar as vozes de comando para você. Quais vozes eram? A hora que o bumbum dela começasse a entrar, eu ia falar, deu, volta. Gente, o agachamento dela ficou rasinho, mas assim, muito raso. E aí para ela compensar, ela tentava jogar o tronco à frente. Todo mundo faz isso, mas é uma sobrecarga gigantesca nas costas. E aí é o que eu sempre ensino. O custo comparado com o benefício não está pegando, né? Custo e benefício não estão se enquadrando muito bem. Falei, ok, deixa eu ver o seu stiff. O stiff da menina, impecável. Impecável. Curto, mas impecável. Falei, ok, mas você precisa afundar mais o seu stiff. E ela tentava fazer um stiff melhor, não dava certo. Lógico, tinha encurtamentos. Onde é que estava o erro do stiff dela? Joelho totalmente reto. Porque se o joelho não estiver estendido, não é stiff. Só que se o joelho estiver estendido, para uma pessoa que tem rigidez muscular, é um exercício muito mais de isquiotibiais do que de glúteo propriamente dito. Entendeu? Vou repetir. Para uma pessoa que tem muita rigidez muscular ou muito encurtamento, fazer o stiff com o joelho estendido é muito mais exercício para os isquiotibiais do que para o glúteo. Pensa nisso que eu estou te falando e você vai começar a entender por que o glúteo dela não acompanhava toda a estética do corpo. Sugeri inicialmente que ela dobrasse o joelho na hora de fazer o stiff, uma leve flexão. Ficou bom. Falei, ok. Agora vamos ver a força desse stiff. Força estupenda. Falei, menos mal, a pessoa tem força. Joia. Agora vamos fazer exercícios para glúteo. Ao fazer os exercícios para glúteo, faltava toda a ativação do glúteo. Vou dar um exemplo. Quando você vai lá e faz coice no cabo, se você faz coice no cabo e você não consegue fazer rotação lateral ao final do movimento, você não contraiu o glúteo maximamente. Se você faz extensão do quadril no cabo e não tem a rotação lateral no final, não teve pico de contração do glúteo. Amigos, para fazer a rotação lateral dessa coxa, deu trabalho. Para quem não entende o que eu estou dizendo, deixa eu ver se é viável mostrar por aqui, quem sabe dá certo. A pessoa está no cabo e ela vai fazer o movimento para trás, certo? Esse aqui é. Se quando chega ao final do movimento, a pessoa não tem essa ação aqui, ó, tá sem rotação e agora com a rotação. Então, fez a extensão e a rotação. Extensão e a rotação. Mas é uma manobra muito simples, é uma coisa muito fácil de ser feita, sim, extremamente fácil de ser feita. O problema é que a pessoa está concentrada em dar um coice para trás, só. Ela não está preocupada em fazer a ação do glúteo. E aí, vou pegar um amigo meu que é o treinador Kaká, cara que eu gosto muito e também admiro, né? E ele fica falando que a pessoa está dando coice para a lua. É isso mesmo, está só dando um coice. Não está fazendo uma máxima ativação do glúteo. A pessoa não está fazendo picos de contração. É claro que vai deixar muito a desejar. Vamos para a caneleira. O cabo você já entendeu e você agora treinar o movimento e vai dar certo. Foi para a caneleira. Ela não conseguia fazer, veja bem, ninguém consegue fazer hiperextensão de quadril, por favor. Você tem um ligamento iliofemoral na parte anterior do seu quadril. Ligamento iliofemoral não permite hiperextensão de quadril. Isso é a maior balela do mundo, né? Isso é uma coisa antiga, dentro da anatomia a gente fala disso demais. Quando alguém faz um movimento que parece uma hiperextensão de quadril, na verdade ele fez um movimento do quadril inteiro, né? Girou até a pelve, então assim, até o ilíaco, desculpa. Então, por isso é que é tão difícil alongar o iliopsoas, porque você tenta fazer o alongamento do iliopsoas e o ligamento iliofemoral não permite, né? Agora presta atenção.
Não é porque você não faz a hiperextensão que você também não vai fazer a extensão. E a extensão do quadril dela é muito limitada. Nossa, mas por que está tão limitado assim? Amigos, o reto da coxa da mulher parecia um cabo de aço, o reto da coxa. Quando eu pedi para ela fazer o coice com a caneleira, o coice, o joelho está dobrado, certo? Se o seu joelho está flexionado e o pé está para cima, o reto da coxa tinha que estar alongado. Mas não alonga, ela é dura. Então, quando ela tentava levantar o pé, o reto da coxa não deixava, o glúteo não chegava no pico de contração. Entendeu? Pois é. Muita coisa acontecendo de uma vez só, né? Ela é dura, o movimento é encurtado, o movimento é de pouca amplitude, os músculos antagonistas são encurtados, então ela faz uma força danada e não consegue atingir um bom resultado para o músculo que seria o agonista, e a genética não favorece o bumbum, não é uma menina bundudinha, né? Vantagens, ela não acumula gordura no quadril, então isso era muito bom. E aí eu falei assim para ela, quando você treina glúteo, seu treino pega? Ela, oi? O seu treino, ele pega? Ela, como assim? Quando você faz o exercício, no dia seguinte você consegue lembrar que músculo que você treinou? Ela assim, ué, normal. Eu falei, defina normal. E eu percebi uma coisa que é uma limitação cultural. Ela não sabia, né? Depois de fazer essa oficina grande aqui, ficamos quase 2 horas aqui dentro do estúdio fazendo essa oficina, que é de graça, inclusive, viu? Devia ter cobrado o valor de uma mensalidade inteira do estúdio, mas tudo bem. Ela percebeu que ela não sabia treinar. Então, assim, ela não sabe treinar e ela não tem maturidade para conhecer um treino que pega ou que deixa de pegar. E esses dias eu vi um professor fazendo piada com esse negócio, né? Se você sentiu o exercício, que o músculo agora ele tem emoção e sentimento. Não. Quem tem emoção e sentimento é você, né? Sente que é um imbecil e está trabalhando com musculação, que é um ambiente que você deveria estar fora. Por favor, não pise na minha sala de musculação, você vai ser muito humilhado. Mas veja só, a pessoa não tem a maturidade, não teve a experiência, não teve a oportunidade na vida de fazer um treino e falar assim, nossa, mas esse exercício pega demais. Ou seja, esse exercício, ele oferece um pico de contração tão grande para o meu músculo, que o músculo fica num ambiente isquêmico e ácido. Para nós, pega pra caramba, dói, tá esmagando a minha musculatura. Show, é isso mesmo. Mas ela teve ainda uma outra coisa, porque ela treina o glúteo, ontem ela treinou o glúteo, por exemplo, hoje ela desconecta completamente do que ela fez ontem. Ela desconecta tanto que ela nem procura saber se o bumbum dela tá doendo. E eu vou falar para vocês, eu tenho problemas mentais sérios, tenho 50 anos e eu devo ter problemas mentais sérios. Porque se eu treinar bíceps ontem, cara, a primeira coisa que eu faço na hora que eu acordo é pegar meu braço. Eu devo ter problema de cabeça, sabe? Devo ter dismorfia, atraso mental, sei lá. A primeira coisa que eu faço é pegar meu braço. Nossa, tá doendo pra caramba. Isso se eu não ficar igual um retardado depois escovando o dente, olhando o braço. Nu, tá inchadão, hein? Gente, que isso? Comecei a fazer musculação, eu tinha 9 anos, eu tenho 50. É óbvio que eu sou retardado com essas coisas. Mas me preocupa muito uma pessoa que vai para a sala de musculação, faz o movimento. Você fala assim, você está sentindo? Não, tô cansando pra caramba. Tá cansando o cardio, tá quase morrendo sem fôlego. Não sentiu nada no músculo. Eu tenho alunos que olham para mim e falam assim, onde que esse exercício pega? Como assim? Você está fazendo exercício, perguntando para mim que estou parado? Tá muito horrível então a sua execução, a sua qualidade de movimento, né? Veja só, a pessoa faz o exercício com déficit motor, por limitações, no caso dela, limitações anatomofisiológicas, né? Assim, ela não consegue fazer o movimento ainda. Vai ter que alongar muito, trabalhar muito a mobilidade, enfim. Depois disso, a pessoa não consegue fazer pico de contração e não consegue se concentrar no músculo que está trabalhando.
Thiago Melo, sou empolgado demais, já acordo procurando onde está doendo. Então, Thiagão, é isso, Treinou para quê? Para crescer cabelo? Não, você treinou para ficar dolorido mesmo. É óbvio, né? Para nós, isso é muito natural. É muito natural. Imagina que eu vou ficar a noite inteira tentando resolver um problema de matemática, vou dormir, no dia seguinte tem a correção, eu não vou pegar a correção para ver se eu acertei. Ué, eu treinei. É óbvio que no dia seguinte eu vou ver se ficou dolorido, eu quero saber se eu acertei. Isso Mas tudo isso começou quando começaram a colocar gente que não tem a menor vivência na musculação dentro das salas de musculação, porque aí se perdeu. Então, o treino de ontem, ele pegou? O seu treino de agora está pegando? Ontem foi dia de coxas. E eu fiz coxas do jeito que é possível para mim fazer hoje em dia, que é fazer leg press, outras máquinas e deixar o agachamento para o final. E eu aqueço muito na cadeira extensora, mas eu aqueço muitas séries. Quando eu chego na hora do agachamento, não era o cansaço que estava me atrapalhando, era a dor de tanta isquemia já. Eu tinha feito extensora, o leg 45 daqui do estúdio, que fazia um século que eu não fazia leg press aqui, ele é um leg bem danado. E fiz uma máquina de agachamento, que é um pêndulo, que inclusive é aquele que está ali atrás, ó, dá para ver lá atrás. E depois eu fui fazer o agachamento nessa gaiola aqui, ó. O agachamento michuruca, tinha 50 quilos de cada lado, mais ou menos, alguma coisa assim. Mas o agachamento estava me matando, e não é porque o peso estava pesado, não. A tensão dos músculos estava tão grande que nem nos descansos o sangue invadia o músculo, ficava queimando no descanso. E eram descansos longos, de 3 minutos no agachamento. E eu pensando comigo, caramba, não vai passar. Eu precisei começar a fazer exercícios de soltura e alongamento entre as séries para parar de doer. Uma pessoa estava aqui no estúdio, falou assim, você alonga para causar mais microlesões? Eu falei, eu odeio microlesão, dói demais, não gosto disso não. Eu gosto só que pega o treino, eu estou alongando é porque eu não estou conseguindo treinar de tanto que está doendo. Ou seja, o treino está pegando. E hoje, quando eu acordei, onde eu moro aqui é o estúdio, né? Eu moro aqui. A primeira coisa, na hora que eu fui descer a escada de manhã, eu falei assim, nossa, minha coxa está destruída. E aí eu fui ver onde, porque durante o exercício eu mudei a posição dos pés no leg 45, de maneira tal que eu sou duro, não me canso de falar isso. Então, com os pés mais afastados e um pouco de rotação lateral, eu ganho amplitude na articulação coxa-femoral. Por ganhar amplitude, o peso desce um pouco mais e os exercícios em profundidade é muito bom para o vasto lateral. E na sequência, eu fui lá e fiz um pouco de leg press um pouco mais alinhado, um pouco mais fechado. Não gosto muito quando encosta completo, não. Um pouco mais fechado, porque assim fica bem localizado no quadríceps, não tem adutores, não tem glúteo trabalhando, fica muito focado. E aí eu queria saber se o vasto medial realmente tinha pego do tanto que estava doendo na hora do treino, lembra? Eu precisei alongar no meio do treino de tanto que estava doendo no meu quadríceps. Mas na hora que eu fui descer a escada, nossa, meus vastos estão destruídos. E eu só trabalho de manhã, né? Eu trabalho das 6 até meio-dia aqui no estúdio, depois de tarde faço outras coisas, faço consultório, então. A manhã toda eu só queria sentar, porque o meu quadríceps bem próximo à inserção estava muito sacrificado. Então, e eu fiz essa pergunta para a moça, falei assim, mas você não sente o seu glúteo na hora do exercício? E aí, porque a ativação, que mano é ativação, gente? Está doendo na hora do exercício? Não. Então, não está fazendo picos de contração concêntrica. Pode ser que a excêntrica esteja uma maravilha, mas a concêntrica já não está. Haddad, então está perdido o exercício? Não, na excêntrica acontecem as microlesões. Se amanhã o seu músculo estiver todo dolorido, ok, pode até ter funcionado. Eu não acho essa uma boa estratégia. Porque se você for treinar apenas na excêntrica, você vai usar pesos demais. Eu tive a oportunidade de analisar vídeos de treino do atleta que eu tenho a maior admiração aqui no Brasil, que é o Eduardo Correia, desde quando era campeão brasileiro. Depois ele foi embora para os Estados Unidos e virou um ícone. Eu sempre fui fã dele, desde que ele era novinho.
mas tem uma característica muito forte nos exercícios dele, que é a ação excêntrica, né? Muita carga e faz uma excêntrica muito boa, e a concêntrica, né? Ele usa bem a ação excêntrica. Eu acredito, pode ser uma ignorância, um absurdo da minha parte, posso estar falando sem conhecimento dos outros treinos, né? Tô falando de coisas que eu vi em vídeo, mas esse é um início do mecanismo de lesão. Eu sei que a ação excêntrica é usada para tratamentos também, mas todo treino com ação excêntrica pesada, sabendo que na excêntrica você consegue levantar muita carga, eu acho que esse foi um mecanismo de lesão, pelo menos razoável, pensar assim. Nós já levantamos muita coisa de uma vez só. Mecanicamente ela não é favorecida, geneticamente ela não é favorecida, não é um glúteo que você fala, uau! Depois disso, o estilo de vida, a postura, os hábitos, a falta de praticar, tudo isso gerou encurtamentos e limitações articulares. Mais do que isso, fez musculação, faz na verdade, ela não vai treinar aqui, ela veio aqui só beber da água e voltou lá para o lugar onde ela treina. Mari Underline de Paulo, professor, como melhor quando um glúteo pega mais que o outro? Geralmente o quadril está desalinhado, né? Veja se o lado do glúteo que pega mais, o quadríceps é mais fraco. Porque às vezes também você ganhou muita força no glúteo de um lado, porque o quadríceps era fraco e você ia fazer agachamento, essas coisas, e foi ganhando força no glúteo. E aí quando você tenta usar o outro glúteo, ele não ativa tanto. Isso é fácil de consertar, tá? Mas entendam, faltava na mulher genética, faltava ainda a parte de ativação, mas entendam, já faltou genética, mas você não é limitado pela sua genética, né? Você vai ser limitado se você fizer coisas erradas, é aí que acontecia. Porque a pessoa encurtada, com articulações mais duras, tem que fazer mobilidade articular, tem que praticar o alongamento e tem que treinar exercícios que não são básicos, tem que treinar exercício onde usa o glúteo. E aí são os exercícios mais chatinhos, cabo, caneleira, adutora, abdutora, enfim, os exercícios mais chatinhos. Ah, Haddad, você acha que a pessoa cresce com isso? Não, analfabeto, eu estou dizendo que você tem que usar, não deixar de fazer os básicos, cretino. E isso é importante falar, porque as pessoas têm costume de colocar rótulo nas pessoas, né? Há 25 anos atrás eles me rotulavam que eu acreditava só no agachamento, eu nunca disse isso. Há uns 10 anos atrás me rotularam que eu acreditava só nas caneleiras. Nossa, que coisa mais de gente que não deveria pisar na sala de musculação. O que eu estou dizendo é que de todos os exercícios que você é obrigado a fazer, no caso dessa moça em especial, ela deveria dedicar um pouco mais de tempo aos exercícios que não são os básicos, que são os isolados. Que pode ser numa segunda sessão de treino, pode ser finalização de treino, pode ser para causar pré-exaustão, tudo que eu vivo ensinando nas lives para vocês. Mas ainda tem um outro fator muito importante. Você pode montar o treino mais legal do planeta Terra para ela. Ela não tem conexão mente-músculo. Ela faz os exercícios que você está mandando ela fazer e ainda te pergunta, tá certo? Mas é você que tem que saber se tá certo. Você começou a sentir a musculatura agora? Pô, a pessoa vai lá e faz 10 vezes na sua frente, olha pra tua cara e fala assim, tá certo? Como assim, cara? Você tem 7 anos de treino. Você tem 7 anos de treino nas costas. Eu explico para você, faça desse jeito. Você começa a fazer, aí chega 10, 11, 12, você vira para mim e pergunta se tá certo. Você não começou a sentir ainda, é claro que tá errado. É evidente que você está completamente desconectado do seu músculo. Haddad, como é que eu resolvo isso? Isometria. Bota essa pessoa na isometria e fala para ela assim, ó, presta atenção aqui. Não é fazer força aqui, 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 não é fazer força aqui. É aqui que é para você fazer força. Até você conseguir conectar essa pessoa. Não deu certo? Vai para a fisioterapia fazer técnicas manuais, exercícios sensório-motores. Isso não vai ser inédito. Muitas pessoas da área de dança, da área de ginástica olímpica, ginástica artística, muitas pessoas do bodybuilding já fizeram isso, né? Técnicas manuais para poder melhorar a ativação.
e também a sobreposição de estímulos. Você colocar eletrodos e fazer estimulação elétrica e você treinar. Não estou falando para você ir nessas mentiras dessas aulas de mirra que tem por aí, não. Estou falando para você fazer eletroestimulação com cargas e aí você aprender a usar aquele músculo, tá? E dedicar aos isolados para melhorar a simetria. Não adianta treinar mais coxas do que o músculo que está precisando de mais estímulo. Tem que saber planejar o treino. Isso mesmo, isso mesmo. Amigos, então entendam. Quando uma pessoa apresenta para você uma queixa assim, meu ombro não aumenta, meu bíceps não aumenta, meu glúteo não aumenta, a investigação ela é global, multifatorial. Observa a execução, observa a carga que a pessoa é capaz de levantar, porque pode estar faltando força. Observa as limitações articulares, musculares e depois observa a mentalidade de treino da pessoa. Essa pessoa está focada no que está fazendo? Ela consegue sentir o exercício durante? Ela chega até picos de contração? E depois, por último, no dia seguinte, ficou dolorida a musculatura? Ok, a partir daqui é só avaliar a dieta. Fique com Deus e um par de dumbbells.